Olá, eu sou o Will. Eu sou o Davi. Bora lá pra casa? Ei, gente, nesse primeiro vídeo a gente decidiu falar um pouco sobre quem a gente é, por que a gente decidiu criar esse projeto. E o que vocês podem esperar ver aqui também. Então, nós somos casados desde 2018, estamos juntos desde 2015. E desde 2019 a gente começou o nosso processo de imigração para o Canadá. Mais especificamente, acho que maio de 2019. O primeiro passo foi maio de 2019 que a gente... A ideia veio mais ou menos em abril, a gente deu entrada mesmo o pontapé inicial em maio. Sim. Mas por que esse nome Bora Lá Pra Casa? A ideia surgiu porque a gente queria um nome que refletisse um pouco da nossa personalidade e da nossa história. Apesar da gente ser casado desde 2018, a gente só foi morar junto um ano depois. E mesmo assim, a gente não mora numa casa nossa, né? A gente mora na casa da minha mãe. Claro, também é minha, mas não é o nosso cantinho. Fora isso, a gente não se sente tão em casa aqui no Brasil. A gente tem a vontade de ir pro Canadá exatamente porque a gente sente que lá nós vamos nos sentir em casa. E também, essa frase do bora lá pra casa é uma coisa que a gente fala muito com os amigos quando a gente quer fazer as coisas que a gente gosta, que é justamente o que a gente quer trazer aqui. Então, nesse sentido, também o Bora Lá Pra Casa é um convite a vocês, para que vocês conheçam a gente, conheçam a nossa história e participem desse processo com a gente. Então aqui a gente quer contar um pouquinho pra vocês como é que tá sendo essa experiência, todos os processos que a gente teve que fazer para poder ir pro Canadá e, se Deus quiser, muito em breve, mostrar pra vocês um pouquinho da nossa vida e do nosso dia a dia lá e poder mostrar como é que é a realidade canadense pra vocês. Antes de mais nada, a gente quer deixar registrado que a gente não é consultor de imigração, a gente não é especialista em imigração, a gente não trabalha com isso. A gente só quer contar um pouco sobre a nossa história, sobre como está sendo esse processo pra gente. A ideia aqui é que a gente consiga trocar um pouco de experiência com outras pessoas que também estão passando por isso e também para as pessoas que estão interessadas em algum dia ir para o Canadá. Esse processo é um processo muito complexo, muito desgastante e não tem porquê a gente ou vocês passarem por isso sozinho. E para quem tem curiosidade de saber como é uma das possibilidades de ir pro Canadá, vai poder ver, saber como é que tá acontecendo pra gente. É sempre importante deixar claro que não é regra a nossa história, muito pelo contrário. O tipo de processo que a gente faz não é a maioria, não é o que a maioria faz, mas a gente entende que esse processo pode ser muito interessante para quem tem vontade de conhecer o Canadá, de morar no Canadá ou em outro país e saber como é que é esse processo de imigração para qualquer país. Então a gente quer contar um pouquinho desde lá do início, passo a passo, o que a gente teve que fazer, o que a gente ainda está fazendo para poder chegar lá. Lembrando também que o nosso processo é ainda mais atípico, por quê? Porque ele foi feito durante a pandemia. Então a gente foi pego de surpresa no meio do processo pela pandemia do coronavírus e isso fez com que muita coisa não ocorresse da forma prevista. No geral, é sempre um processo que a gente precisa ir se adaptando muito. A gente tem um planejamento e a pessoa que está disposta a ir ao Canadá tem que também estar disposta a mudar esse planejamento e revisar isso várias vezes ao longo do processo. Além disso, a gente também quer trazer aqui um pouquinho dos nossos hobbies, dos nossos gostos, para vocês poderem conhecer a gente um pouquinho mais. Dos nossos hobbies, dos nossos gostos e dos nossos gatos. A gente tem dois, o Alexandre e o Gregório. Depois vocês correm lá no Instagram, tem foto deles. Sendo assim, vocês podem esperar ver aqui conteúdos sobre séries, filmes, música, jogos de tabuleiro, jogos de videogame, musicais da Broadway, eu sou viciado. Enfim, tudo que der na telha. Então, se você está interessado em imigração para o Canadá, vida para o Canadá e qualquer um desses outros assuntos que a gente falou aqui, se inscreve já no canal, vai lá no Instagram, @bora lá pra casa. Vai estar também o link aqui embaixo na descrição, segue a gente lá para não perder nada. E não se esqueçam de compartilhar, ativar o sininho, essas coisas todas que o pessoal fala por aí, vocês sabem o que fazer. Por hoje é isso, no vídeo que vem a gente vai começar a tratar um pouquinho do nosso processo de imigração, então não deixa de conferir. Até a próxima, tchau! Tchau, tchau!